Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a fraude das urnas desde 2014, o messianismo político, enquanto fenômeno histórico dentro do Brasil, e algumas pinceladas sobre o fenômeno do bolsonarismo. Por que essa temática é importante? Por várias razões, sobre as quais eu tenho reiteradamente feito posts. Nós temos dentro do Instituto Mucará de Brasilã inúmeros cursos, e eu venho falando sobre isso há muito tempo, muitos anos mesmo, anos que antecedem, inclusivamente, evidentemente, esta eleição de 2014. Né? Aliás, essa temática como um todo, a temática do messianismo político, é uma temática que está integralmente presente dentro da história do Brasil. Desafortunadamente, nós não temos historiadores no Brasil que estudem esse fenômeno dentro da estrutura histórica brasileira, trazendo este fenômeno para dentro da estrutura política, não é? Porque isso implica na revisão histórica da própria história do Brasil, que começou com a independência em 1822. Bem, eu vou começar esse nosso programa hoje falando sobre a fraude das urnas de 2014 e como é que nós chegamos à situação atual hoje no Brasil. Não é? Depois eu vou passar brevemente para um post do Augusto de Franco, onde Augusto de Franco é um cientista político, onde ele analisa o fenômeno do bolsonarismo. Primeira coisa, de saída é preciso entender o seguinte: existe uma distinção, e que no Brasil se confunde isso, existe uma distinção entre candidatura e candidato. A Priscila Garcia fez inúmeros posts explicando isso de uma forma absolutamente impecável, e eu também já fiz vários posts explicando isso. Bem, candidatura é aquilo que envolve não só o partido político, mas é aquilo que são os interesses que envolvem o partido político do candidato e são os interesses que envolvem as pessoas que estão envolvidas no apoio ao candidato. Tá? Bem, nenhum candidato chega ao poder por ele mesmo e não se sustenta no poder por ele mesmo. Quer dizer, é preciso olhar, portanto, para a candidatura para entender o tipo de apoio que o candidato, ou não é, que o candidato terá. Então, nós temos que entender que há duas coisas distintas. Uma coisa é a candidatura, outra coisa é o candidato. O candidato em si, ele tem uma agenda político-partidária. Agenda essa que é uma agenda de governo. Nenhuma agenda, a priori, nenhuma agenda político-partidária poderia, por exemplo, ter dentro da sua programação, das suas propostas de governo, uma alteração do Estado. Eu vou fazer aqui um breve paralelo. Ninguém há de pensar, por exemplo, que nos Estados Unidos, ou em qualquer democracia, não é ditadura, um candidato a presidente possa tecer as declarações, como por exemplo o PT tece, não é, de alteração da estrutura do Estado, e como o Jair Bolsonaro tem tecido de alteração da estrutura do Estado. E a semana passada, e não é fake news, porque essa candidatura do Jair Bolsonaro, seguindo o mesmo modus operandi da do PT, resolveu dizer que tudo que se fala sobre ele é fake news. Não é verdade isso, não é? Tanto não é verdade que ele vem fazendo uma série de posts ou de notas desmentindo a fala, seja do seu vice, seja do seu posto Ipiranga, não é? O Paulo Guedes. Pois muito bem. Quais são os interesses que envolvem esta candidatura? É isso que é preciso entender. E quais são os indivíduos que estão apoiando a sua candidatura? O Paulo Guedes havia dito a semana passada
que iria privatizar as Forças Armadas. Evidentemente que esse título do artigo, que saiu na Folha de São Paulo, é um título chamativo, como todo título de jornalismo, é preciso entender. Mas ao ler o conteúdo, evidentemente, o que nós temos ali? Nós temos uma alteração de Estado, né? Para fazer aquilo ali, é preciso fazer uma alteração constitucional. Então, uma série de propostas vem sendo feitas pela candidatura do Jair Bolsonaro, que falam claramente em alteração do Estado. Neste programa eu não vou lidar sobre isso. Posso fazer talvez um programa que explicite a gravidade da situação. Aqui eu quero me ater a outra questão. A questão é a seguinte: no Brasil, portanto, nós não temos quem fale sobre messianismo político, nós não temos historiadores que enquadram o momento atual do Brasil no momento histórico. Dizem que, por exemplo, esta candidatura agora do Jair Bolsonaro, ela surgiu em decorrência da direita. Isso não é verdade, absolutamente não é verdade, e é em cima deste fio histórico que eu quero recuar aqui pelo menos a 2014 para mostrar para vocês algumas notas sobre messianismo político no Brasil. Este fenômeno que nós estamos vendo, que cerca o Bolsonaro, não é em razão do Bolsonaro em si, portanto do candidato, tampouco é em razão da candidatura. É preciso entender o cenário que envolve e que está fora do âmbito do candidato e da candidatura. E esse cenário só pode ser encontrado dentro de alguma coisa que é um fenômeno social. Portanto, nós estamos falando de história, nós estamos falando de ciência política. Isso não tem nenhuma relação com eleição. Agora, é preciso analisar as propostas, né, para que a gente consiga entender até que ponto essas propostas sinalizam para um governo autoritário e até que ponto essas propostas são perigosíssimas para o Brasil. Todo fenômeno de messianismo político é, historicamente, a coisa mais perigosa que pode acontecer à estrutura social de uma nação, independentemente do que seja. O Lula foi uma candidatura, foi um candidato e foi um governo, todo ele, montado em cima do messianismo político. E o da Dilma Rousseff, idem. Portanto, nós tivemos, recentemente, 3 governos de messianismo político que chegaram ao poder, assim como nós tivemos, por exemplo, o governo do Jânio Quadros. Do Getúlio Vargas. O Brasil não precisa de messianismo político. Por outro lado, essa é a grande tragédia da estrutura política brasileira, enquanto estrutura histórica. Ela é assentada em cima do messianismo político e, simplesmente, isso não é falado para o povo. Pois muito bem. Quando a Dilma Rousseff, na altura do impeachment da Dilma Rousseff, eu havia feito alguns posts dizendo, e mantenho a minha posição e os meus estudos até hoje, porque o quadro que se configurou foi exatamente o quadro que era visível que se configuraria, e não existe aqui nenhuma previsão, não. Existe um quadro de messianismo político e é preciso entender como é que ele se desdobra. Não é? Nada além disso. A Dilma Rousseff foi tirada do poder porque ela tem um comportamento atrabiliário. As pessoas não se lembram, mas quem sucederia o Lula seria o José Dirceu. Aconteceu aquele escândalo do Mensalão. Depois, o suposto sucessor seria o Palocci. O escândalo do Mensalão continuou. Depois, seria o Guxiquem. O escândalo do Mensalão continuou. Não restou outra pessoa e eles escolheram, e até o próprio PT estranhou a razão pela qual o Lula escolheu a Dilma. Ora, a Dilma foi terrorista, isso é consabido, né? Guerrilheira, uma mulher que mata, se preciso for, um perfil frio, não é? Ela não tem, evidentemente, a inteligência, está longíssimo da inteligência estratégica do José Dirceu, mas é belicosa, como o José Dirceu. Né? E o Brasil, o PT sabia, a esquerda sabia que seria necessário chegar num determinado ponto em que
haveria necessidade de uma guinada mais radical à esquerda, né, para fazer um outro movimento. Muito bem. Por outro lado, havia um pacto entre o PT e o PSDB de alternância entre as urnas. Muito bem. Na eleição de 2014, quem ganhou a eleição, todo mundo sabe, foi o Aécio Neves. As eleições foram fraudadas, né, e assume a Dilma Rousseff. Evidentemente que o PSDB não aceitou o resultado, e aquele questionamento teve uma série de desdobramentos. Mas vamos ver aqui alguns pontos. Voltando aqui no tempo, no dia 16 de setembro, o Jair Bolsonaro, diretamente do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, em razão da tentativa de assassinato, ele gravou um vídeo onde ele admite que existe fraude no processo eleitoral, cujo alcance cobre não só o cargo de presidente da República, bem como a fraude para deputado federal. A declaração em si, o momento em que ela foi feita, a forma como ela foi feita, é, sob todos os aspectos, inusitada. E ela merece uma investigação. Sobretudo porque este acontecimento está enquadrado dentro de um cenário extremamente complexo que se arrasta no Brasil desde 2005, quando veio a público o escândalo do Mensalão, que foi denunciado pelo deputado Roberto Jefferson naquela altura, que por sua vez tinha sido antigo aliado do governo Fernando Collor. As pessoas esquecem disso. Eu destaco alguns pontos desta declaração, correlacionando ele com a teoria do messianismo político, com as chamadas técnicas de manipulação de massa, para depois a gente entrar num outro cenário. Ora, o messianismo político, o fenômeno do messianismo político, ele pode ser um fenômeno natural, no sentido de que ele é espontâneo, ou ele pode ser induzido, ele pode ser fabricado, né? A grosso modo, ele é fabricado por quem? Pela candidatura, tá? Ou seja, por aqueles interesses que cercam o candidato. E a política brasileira, ela é quase que uma estrutura monárquica. Muito pouca gente estuda a história do Brasil com afinco, e quando se propuser a estudar, vai se deparar com uma situação muito curiosa. Existe quase que sempre uma cadeia contínua de interesses praticamente familiares, de apaniguados. Nós pensamos que a gente vota em candidatos e, na verdade, aqueles indivíduos estão entrelaçados com outros indivíduos e mantêm as mesmas políticas. Existe um vídeo correndo no Facebook, e eu próprio já o publiquei, sobre a anatomia do desastre, portanto, mostra o que aconteceu com o Rio de Janeiro desde a época do Getúlio Vargas. E basta a visualização daquele vídeo para entender que a mesma cadeia de interesses políticos dominou o Rio de Janeiro, que levou o Rio de Janeiro a esse caos institucional, desde o período do Getúlio Vargas. Quem se propõe a estudar o Brasil, historicamente falando, que estou falando em termos de estudo, percebe a mesma coisa. Descortina-se o mesmo cenário. Pois muito bem. Então o fenômeno do messianismo político ele pode ser induzido, ele pode ser fabricado por interesses, né? A grosso modo, o messianismo político é uma modalidade profana de uma crença religiosa, com vistas a promover a sacralização da política e de uma personagem política que fica revestida de um carisma providencial. O Messias pode ser pessoal ou impessoal. Ora, disseminou-se no Brasil, os historiadores, a ideia de que o messianismo político no Brasil nasce da cultura monárquica vinda de Portugal. Isso é absolutamente fraudulento. Na contramão desse argumento, nós temos, por exemplo, inúmeros autores que demonstram que, quando a coroa portuguesa iniciou o processo de povoamento da província do Brasil, ou seja, quando os portugueses chegaram às costas brasileiras, eles encontraram ocorrências múltiplas de efervescência religiosa e de cariz messiânico. Eu cito aqui, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta, Pero Correia, Antônio Pires, Juan Aspicuelta Navarra, o padre Serafim Leite, Alfred Metrô, Kurt Namendaju, Egon Schranden, Claude de Beville, André TV e tantos outros. Todos esses autores
eles descrevem um messianismo político dentro das tribos indígenas, né? Descrevem movimentos sincréticos, descrevem migrações messiânicas em busca do paraíso indígena, que é a chamada Terra Sem Males, mitos de heróis, feiticeiros, profetas, descreve uma visão escatológica e muitas outras ideias que vão anunciar os paralelismos impressionantes com o messianismo cristão, que é um fato que inclusivamente ajudou muito a evangelização dos gentios, conforme relatam os próprios jesuítas que fizeram a evangelização. Então veja, o Brasil tem, na própria estrutura indígena, um berço e um componente fortíssimo de messianismo político, tá? O que acontece? É incontornável que Portugal tem também um tipo de Messias. E tem o seu respectivo messianismo, que é denominado o encoberto, o desejado, Dom Sebastião. Ora, no entanto, este messianismo político de Portugal, ele está perfeitamente enquadrado dentro de toda a história de Portugal, desde o início da nacionalidade de Portugal. E ele acompanha Portugal ao longo de toda a trajetória da monarquia portuguesa. Portugal teve 34 monarcas distribuídos ao longo de 4 dinastias. Foi uma monarquia que durou quase 900 anos dentro do mesmo tronco familiar. Portugal foi a monarquia mais sólida da Europa, a monarquia mais longeva da Europa. Tá? Então não há como ler a história de Portugal sem entender alguns temas centrais que perpassam essa história. O messianismo político, o messianismo não é político, o messianismo é um deles. Bem, esse messianismo, os contornos, a teoria, a forma de expressão do messianismo português não tem nada a ver com o messianismo político brasileiro. O messianismo político brasileiro vai ser desenvolvido na política brasileira a partir de 1822. Então, veja, nós temos messianismo, movimentos messiânicos brasileiros que são tributários do messianismo português. Aqui eu cito, por exemplo, o messianismo que se instalou no sul de Pernambuco em 1817 por Silvestre José dos Santos, que é cognominado profeta no Monte Rodeador, onde ele formou um vilarejo chamado Cidade do Paraíso Terrestre. Por volta de 1836, na comarca de Flores, em Pernambuco, o mameluco José Antônio dos Santos pregava o Reino Encantado. Por volta de 1860, Antônio Conselheiro protagonizou um dos episódios mais importantes do messianismo português, que desembocou na Guerra dos Canudos. Esses tipos de messianismo são tributários, este sim, do messianismo português. Tá? E eles distinguem-se completamente do messianismo caudilho, protagonizado por Getúlio Vargas, por exemplo, do messianismo marxista de Lula da Silva, né? Do messianismo de direita, populista, de Jair Bolsonaro, por exemplo. Tá? São messianismos, mas são messianismos completamente distintos. Em linhas sintéticas, o messianismo político é uma modalidade profana de uma crença religiosa. Em que meio social surge o messianismo político? A sua aparição parece ser um fenômeno universal, ou seja, ele independe de época, de contexto histórico, sociocultural. Ele não aparece só dentro da população mais pobre, muito pelo contrário. Ele não é exclusivo de classes pobres. No entanto, a sua aparição conjuga-se com um forte componente onde tradição, cultura, as regras, os costumes foram erodidos. Então a gente precisa de ter um caos instalado dentro da sociedade para que o messianismo político surja. Nesse ambiente, vai se assentando a ideia de que é preciso haver a salvação do povo, do momento, da política, do país. A ideia da salvação tem que haver. E tem que haver a promessa de que aquele candidato, aquela pessoa, vai salvar o país daquela crise e promete o restabelecimento da ordem em direção a um futuro melhor, mais feliz, mais pacífico. E esse futuro, e o povo começa a depositar as suas esperanças no Messias. De que ele vai fazer isso. Portanto, ele vai dar um basta naquele caos, ele vai colocar ordem, né, e ele vai encaminhar o país para um novo cenário. Isso foi exatamente a promessa do Lula, é exatamente a promessa do Bolsonaro, não é?
e a promessa de qualquer messianismo político. De certa forma, as promessas políticas têm, no Brasil, sobretudo, têm um pé e uma veia assentada em cima da ideia de futuro. Tá? A ideia de futuro do Brasil como um país do futuro é uma ideia messiânica. Também não se ensina isso para a população brasileira. Muito bem. Vamos ver aqui, portanto, como é que surgiu hoje, quando se vê que quando o Bolsonaro chega e o povo o cerca, não é? Como é que isso é um fenômeno psicológico, social? Como é que surgiu esse fenômeno psicológico? Isso está ligado ao processo de 2015 da candidatura do Lula e do candidato Lula, que foi tratado como um messias político. O que acontece? Todo messianismo político, todo messias político, ele tem que ter a sua antítese, tá certo? Portanto, ele tem que ter um anti-messias, ele tem que ter um inimigo a quem ele vai combater. O PT, desde que chegou ao poder, ele criou uma divisão clara de ódio dentro do Brasil. Foi o José Dirceu, na verdade, o primeiro sujeito a falar que existe uma divisão entre nós e eles. O Zé Dirceu. É preciso lembrar que o Zé Dirceu é o grande teórico do PT. Né? Ele é um agente cubano dentro do Brasil e é um intelectual de proa. É um homem perigosíssimo. O Lula é o articulador social, político, etc. Agora, o sujeito que é o cara que traça as estratégias não é o Lula, é o Dirceu. E ele está solto, não é? Pois muito bem. Então, o Zé Dirceu foi o sujeito que começou a fomentar a militância, no sentido de criar uma polarização entre nós e eles. E mais, foi o Zé Dirceu, e aqui é preciso prestar atenção a isso, que criou, naquela altura, a ideia de que havia uma direita dentro do Brasil. Ora, o Brasil, eu já fiz programas de rádio sobre isso, mostrando e provando que todos os partidos políticos do Brasil são originários, sobretudo os partidos a partir de 1985, eles são originários de 3 partidos, quer dizer, o PT, a Arena e o Partido Comunista. Sendo que o PT, o PT, o MDB e a Arena. Sendo que o MDB é originário do Partido Comunista Brasileiro, o PT tem um viés ligado ao Partido Comunista, mas é, por sua vez, um partido cuja criação foi feita sob o beneplácito e o aval dos militares, do Golbery. O Lula é uma criação do Golbery. O PT é uma criação do Golbery. Esses estudos já estão prontos e feitos, certo? E são esses detalhes todos que nós precisamos de entender. Se os militares estavam entregando o poder, por que razão eles criaram um partido político de esquerda para controlar a política? Né? Então é preciso analisar essas coisas com frieza. Pois muito bem, todos esses partidos políticos, quando nós vamos analisar, mesmo a Arena, hein? A Arena tem um ou outro componente de direita. Todos eles vão descambar no Partido Comunista Brasileiro. Portanto, o Brasil tem uma linha socialista, comunista, marxista, dentro da política brasileira, que sempre foi a tônica. Todos os governos brasileiros, desde 1822, são governos liberais, a princípio, o termo técnico é esse, em Portugal. Liberal significa esquerda, tá? Liberal não significa outra coisa, não. Liberal significa esquerda, é isso. Neoliberalismo também significa esquerda. Liberalismo significa esquerda em qualquer lugar do mundo, só no Brasil que não. Pois muito bem, então a linha política brasileira sempre foi a linha liberal. Depois ela partiu para um socialismo, para um comunismo. Então o que acontece? O Zé Dirceu, retomando aqui, cria 2 questões. Ele cria a ideia da polarização entre nós e eles, e ele cria a ideia de que existe uma direita. A criação que o PT faz é tão forte a ponto de identificar o Fernando Henrique Cardoso como direita, o PSDB como direita. O Aécio Neves, há inclusivamente depoimentos
de Jair Bolsonaro na eleição de 2014, dizendo que ele queria ser o vice do Aécio Neves e que o Aécio Neves era a maior expressão da direita brasileira. 2014, portanto, nós estamos falando de 4 anos atrás, tá certo? E criou-se sempre essa ideia de que o PFL, o DEM e mesmo o PSDB são partidos de direita. O Brasil não tem direita coisíssima nenhuma, né? Esta construção, portanto, foi forjada pelo PT, altamente forjada pelo Acilino Ribeiro, pelo Marco Aurélio Garcia, não é? E pelo José Dirceu. A coisa colou. Então, uma vez que você tem uma direita que se opõe à esquerda, é o anti-Messias. Você começa a criar, portanto, um partido onde os interesses da candidatura daquela direita estarão em franca oposição aos interesses da candidatura e do candidato da esquerda. Este é o ponto, né? Então criou-se na mentalidade brasileira a ideia de que o Brasil tem uma direita. Para complicar ainda mais o cenário, a chamada direita brasileira começou a levantar a ideia de que não há direita dentro do Brasil. E para criar essa direita dentro do Brasil, né, era preciso fazer guerra cultural. Quer dizer, o próprio fomento, a detecção à direita no Brasil está correta. Não existe direita no Brasil. Por outro lado, uma direita não se cria fazendo guerra cultural. Quer dizer, se existe a detecção clara de que, politicamente, né, não há aquele componente dentro da política, não há aquele viés, a forma de construir o viés é completamente equivocado. Tá? Pois muito bem. Então vamos continuar aqui. Esses pontos todos são precisos, é preciso que sejam analisados. A classe dos fenômenos messiânicos, ela pertence à ordem dos problemas ligados a uma dinâmica sociocultural. Portanto, ela não está dentro do âmbito da política. Prestem atenção a isso. Tá? Ela entra dentro da política. Agora, é preciso entender que a política é uma expressão da cultura vigente. Então, se nós quisermos saber o que é o ambiente político de um país, nós temos que olhar para a dinâmica sociocultural do país. A política expressa o que está dentro da sociedade, expressa o que está dentro da cultura. Não é a política que modifica a cultura. Tá? Não é a política que modifica a sociedade. É um erro brutal achar que o candidato político vai alterar a realidade sociocultural do país. Ele não altera, a não ser que ele o faça através de uma ditadura. E mesmo assim, é complicadíssimo, porque, por exemplo, basta nós termos uma ideia de que a China e a Rússia tentaram fazer isso e não conseguiram. Bem, então, a classe dos fenômenos messiânicos, né, ou dos populismos, tem a ordem dos problemas ligados a uma dinâmica sociocultural. A estrutura, a organização, a dinâmica de cada movimento messiânico tem uma diferenciação prévia, como eu disse anteriormente. Então, conforme variam os ambientes e as crises, vai variar a função do messianismo, né? Vai variar os interesses que cercam a candidatura e vai variar, de certo modo, a proposta do candidato. Quando nós procuramos um critério para estudar o messianismo político, o que caracteriza o período da Nova República, então a Nova República, portanto, essa república que surgiu após 1985, ela é completamente marcada pelo fenômeno do messianismo político e pelo fenômeno do populismo. A gente percebe a existência de um sistema de relação, de formação e de configuração interna entre as candidaturas à presidência da República, do Aécio Neves, em 2014, e essa de Jair Bolsonaro, em 2018. Ambas tributárias do projeto do PT. Tá? Porque o PT precisou de criar uma direita e o PT precisou de criar uma polarização, uma guerra entre nós e eles, e o PT precisou de criar a ideia de que havia uma direita política dentro do Brasil quando essa direita nunca existiu. Sucintamente, eu vou parar aqui em 2014, nós podemos identificar que o fenômeno messiânico que cerca a candidatura e o candidato são coisas distintas, né? Jair Bolsonaro é, em certa medida, natural e tributário de uma mesma manifestação fenomênica, é uma espécie de desdobramento do fenômeno, que cercou o candidato Aécio Neves na eleição presidencial de 2014. Muito bem,
vamos aqui fazer uma rememoração. Então vamos lá. Desde 2003, quando o PT assumiu o poder, foi sendo trabalhada a ideia de que Lula era o Messias político. Essa ideia foi trabalhada pelo Frei Beto, tá? Não foi o Dirceu. Esse trabalho foi feito pelo Frei Beto. Veja que é um religioso que está trazendo um tema da religião para dentro do campo político. Então toda a imagem do candidato Lula e da candidatura do Lula e do governo do Lula, durante todo o tempo, foi feito em cima do messianismo religioso transposto para a política. Muito bem. A população não sabe, mas este fenômeno, uma vez que ele seja colocado dentro da sociedade e dentro da cultura, ele vai gestando um efeito psicológico. E a população não percebe o efeito de gestação. Ele é um efeito de parasitismo, tá? Parasitismo mental. Então, o cenário, até que aquilo exploda em manifestação de ódio, de raiva ou de preferência, isso leva muito tempo de gestação, tá? Muito tempo. Então, veja, explodiu alguma coisa em 2014. O Lula assumiu em 2013. No mínimo, nós temos aqui 10 anos de manifestação de um fenômeno. É isso que eu quero que vocês entendam. Em termos de sociedade e de cultura, quando explode alguma coisa, vamos dizer, as manifestações populares de 2013, para aquilo acontecer, aquilo não acontece do dia para a noite. O povo ir cercar o Congresso Nacional, o Palácio. Quer dizer, existe alguma coisa dentro do psiquismo brasileiro que está sendo gestado há muito tempo. E o que é que está sendo gestado? É isso que precisa ser entendido. Pois muito bem. Eu estou fazendo aqui, portanto, um recorte. Ora, quando é que o nome do Aécio Neves, todo mundo se recorda que o Aécio Neves não estava em segundo lugar. Em segundo lugar, estava a candidatura concorrendo com a Dilma, o Campos, né, o Eduardo Campos e a Marina Silva. Ora, acontece a morte do Eduardo Campos, a Marina Silva assume, continua na frente, e o candidato Aécio Neves, ele começa a se firmar no imaginário nacional depois da morte do Eduardo Campos. Por quê? Sair do Eduardo Campos ficou 2 mulheres, não é? E o Aécio Neves tinha toda aquela carga que já vinha sendo trabalhada como neto do Tancredo, aquele presidente messiânico que morreu antes de assumir e que teoricamente deu origem a um governo que foi uma tragédia, que foi o governo do José Sarney. Portanto, o Aécio poderia ser uma proposta, um revival do seu avô, da promessa do seu avô, sobretudo porque o Tancredo era um homem que estava ligado à figura do Getúlio Vargas, a defesa da redemocratização do país, a luta contra o governo militar, uma série de coisas. Isso tudo é um componente psicológico que é trabalhado pelas candidaturas por um bom marqueteiro e a população não se dá conta disso, tá? Então, esses fenômenos psicológicos, sociais, eles não aparecem na campanha, evidentemente, mas eles são manobrados porque eles são fenômenos mentais. É isso que é preciso entender. Quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando de política, eu estou falando de um fenômeno mental, sociocultural, tá? Evidentemente que esse fenômeno gera um movimento. Esse é um ponto. Pois bem, então o Bolsonaro apareceu, o Aécio Neves apareceu depois da morte do Eduardo Campos. Então o que o Aécio e a Dilma fizeram? Todos eles miraram as suas baterias para desconstruir a Marina Silva, que apresentava-se também como Lula, como uma candidata messiânica, apostólica. Ela se dizia ungida pelo Espírito Santo. E olha, esse discurso permanece até hoje na campanha da Marina Silva. É outra candidatura messiânica. Tá? Portanto, o candidato Aécio Neves firmou-se dentro do imaginário nacional depois da morte do Eduardo Campos, somente depois, aonde ele iniciou alguns passos de enfrentamento com a outra candidata e a outra candidatura messiânica, que era Dilma Rousseff. Dilma Rousseff também foi uma candidatura messiânica trabalhada, revestida da aura da Pachamama,
A Pachamama é uma deusa do panteão da América Latina, condizente com os imaginários urdidos por trás da ideia da pátria grande. Tá? Muito pouca gente sabe disso. Pois bem, como Aécio Neves, tido como a direita, começou a combater, portanto, a esquerda, que era o PT, essa tática de enfrentamento, ele foi lá, fez alguns desaforozinhos para Dilma e tal, e o povo, como queria livrar-se do PT, olha o esquema que o Zé Dirceu criou, hein? Vamos lembrar, repito, o Zé Dirceu criou o esquema de ódio nós e eles, não é? Então, quando uma candidatura, quando um partido cria um esquema em que ele polariza a nação entre nós e eles, na verdade, ele cria polarização exatamente para controlar. Portanto, ele está no controle absoluto da polarização. Não se engane disso. Não se engane. Então, a tática de enfrentamento do Aécio seguiu exatamente a estratégia proposta pelo Dirceu. Não é? Você vai enfrentar o PT, aquilo deu uma visibilidade ao Aécio e devagar foi criando e foi consolidando. Já havia, por sua vez, explodido a questão do mensalão, né? Estava havendo a Lava Jato, portanto foi feita a chamada politização da Lava Jato, a instrumentalização política da Lava Jato, que foi um caso seríssimo e completamente irregular. Tá? É preciso que se diga isso também. Então, com esse imaginário criado, o Aécio despontou como o candidato que ia salvar o Brasil contra o PT. Esse imaginário de salvador do Brasil, identificado com o candidato e com a candidatura do Aécio, originou-se, por sua vez, do cenário de caos institucional, político e econômico. Então, desde 2005, repito, quando Roberto Jefferson denunciou o esquema do mensalão, o Brasil via-se às voltas com crimes e escândalos de corrupção envolvendo o PT como protagonista dos crimes perpetrados contra a nação. As sucessivas denúncias foram polarizadas em cima do PT. Os outros partidos, de certa forma, saíram ilesos desse esquema. Né? O PT virou a genia brasileira. O PMDB praticamente saiu ileso. O PSDB praticamente saiu ileso. E todos eles estavam envolvidos no esquema, na implementação do esquema. Tá? Essas sucessivas denúncias foram polarizadas em cima do PT e, por tabela, de modo invertido. À medida que o PT era criminalizado, com razão, evidentemente com razão, mas os outros tinham que ser criminalizados em igual medida. Os outros partidos envolvidos nesse monstruoso esquema de assalto ao Estado, de comunização do Brasil, foram praticamente absolvidos dos crimes e da participação nas tramóias. Tanto foram absolvidos que as eleições continuaram rodando, né? E o soldo negativo foi ficando polarizado em cima do PT. Diante desse caos, o povo brasileiro buscou respostas e mudanças na política. Para tanto, em tese, qualquer candidato que se apresentasse como o antagonista do PT seria bem escolhido pelo eleitor. Isso aconteceu em 2014. Isso está acontecendo exatamente agora. De novo, é o mesmo processo. Embora todos os candidatos em 2014 fossem velhos nomes da política nacional, e quase todos eles apoiantes antigos do governo petista, exatamente como agora. Qual é o candidato novo destas eleições? Só o João Amoedo. E o Meirelles. Não, o Meirelles também estava no governo. Né? Exceto esses dois, que de certa forma são mais ou menos novos, todos eles são velhos nomes da política nacional. Inclusivamente Jair Bolsonaro, que durante quase toda a sua trajetória parlamentar votou junto com o PT. E agora está dizendo que é a antítese do PT. Ele nunca foi a antítese do PT. Né? Então, todos os candidatos, naquela altura, em 2014, foram apoiantes do governo petista, participaram do governo petista, são velhos nomes da política nacional, né? Apresentaram-se como antagonista do PT. E esse antagonista que despontou foi o Eduardo Campos, que morreu num acidente de avião, esquisitíssimo, cujo caso não foi solucionado. Marina Silva, portanto, assumiu a candidatura de chapa. Muito bem. Eu já falei sobre isso, não preciso de repetir. Nos debates, os marqueteiros do PSDB traçaram para Aécio a estratégia de enfrentamento da candidata do corrupto PT. Isso conferiu ao Aécio
Primeiro, ares de virilidade, de heroísmo, e devagar, de Salvador, e devagar foi consolidando no imaginário do povo a ideia de que o candidato era o salvador do Brasil contra o PT. O Aécio explorou esse viés na sua campanha, acenou para um novo Brasil, pós-PT. Ele surgia, portanto, Aécio como uma promessa, revelava-se como o retorno benéfico do destino interrompido do Brasil com a morte do seu avô Tancredo. Por várias vezes a imagem do candidato foi associada ao Tancredo. À guisa de exemplo, eu cito, por exemplo, a hashtag Muda Brasil, que era o mote da campanha do Aécio. Essa hashtag inundou as mídias. As frases invocando ética, eficiência, tinha banners de campanha dizendo o seguinte: Tancredo acabou com a ditadura, Aécio acabará com outra. A revista Veja apresentou inúmeras capas personificando Aécio como um super-homem, aonde estava acompanhado da frase o poder do Aécio. O jornal O Globo soltou a matéria intitulada O Rei e o Príncipe, onde o Roberto Carlos, o cantor, na Sapucaí, prometeu votar no Mineiro, etc, etc, etc. Foi feita uma acirradíssima polarização que inundou as mídias sociais. Guerra entre militância, disputa entre movimentos civis de rua, isso era uma prática diária. Tá? Todo mundo num clima beligerante, disposto, desejoso de mudar o Brasil, certo de que era preciso extirpar o PT da política nacional, de que era preciso moralizar o país, etc, etc, etc. No bojo dessa guerra, é o mesmo cenário de 2014, o mesmo, repito, o mesmo de 2014 está acontecendo agora, em 2018. Mudou o nome do Aécio para o nome do Jair Bolsonaro. No bojo dessa guerra, e na contramão dela, o movimento intervencionista, por exemplo, preconizava a volta dos militares, através de uma inadiável intervenção militar. Inúmeras lideranças intervencionistas diziam que tinham livre trânsito entre os militares da ativa e da reserva e que obedeciam às ordens emanadas, dentre elas, ordens essa, que o povo seguisse firme porque haveria uma intervenção militar, de novo, como uma promessa de futuro. Contrariando essa orientação, vinha, vez em quando, o comandante em chefe do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, e afirmava que as instituições estavam funcionando impecavelmente, que não existe a mais remota possibilidade dos militares voltarem ao poder, a ocupar cargo político da nação, etc, etc, etc. Um outro cenário variável ao longo desse aspecto. Enquanto acontecia o chamado movimento de amostragem jornalística de como as instituições políticas brasileiras estavam defraudadas, estava havendo a instrumentalização política da Lava Jato. E começou a se consolidar no imaginário coletivo a ideia de que as Forças Armadas constituem a instituição mais ética, mais sólida e mais confiável do Brasil. Qual é o problema disso? Todos os problemas. As Forças Armadas é uma instituição militar. Ela não tem que se meter em política. É um caso gravíssimo, tá? Quando você pega uma instituição militar e coloca ela para meter-se em política. Muito bem. Ora, se as instituições civis estão em debacle, e estão, no caso brasileiro, isso é um fato inegável, isso não significa necessariamente que para modificar a instituição política seja preciso trazer de volta uma instituição militar. Aqui é que existe um erro. E o que acontece? Desde 1822 eu já venho falando há muito tempo sobre isso. E essa é uma das razões pelas quais os intervencionistas não gostam absolutamente do que eu falo. Existe uma militarização da política brasileira desde que Rui Barbosa delegou o papel de poder moderador para as Forças Armadas. A desgraça do Brasil, uma das causas da desgraça institucional do Brasil é exatamente a militarização da política brasileira. Muito bem. Então veja, em 2014 nós tínhamos todo esse cenário é o mesmíssimo cenário que continuou se estendendo ao longo do tempo, que está agora presente em 2012, em 2018, com outro componente. Agora nós temos uma série de candidaturas militares, todas elas falando claramente que as instituições civis não funcionam e que é preciso os militares assumirem o poder via estrutura política.
Aqui não interessa se o militar é da ativa ou da reserva, tá? O que está em pauta aqui é um bypass na população brasileira. Nós estamos, sob todas as perspectivas, falando de um golpe de Estado. Então tem a questão do TSE e tem a militarização da política que está acontecendo, embalado num fenômeno do messianismo político. A situação do Brasil é gravíssima. E por mais que ela seja grave, a saída, quanto a mim, como pesquisador, porque este é o quadro do Brasil. Todas as vezes que isso aconteceu na história do Brasil, onde há uma excessiva interferência militar aparente, eles sempre interferiram por trás dos panos ou oficialmente. Todas as vezes em que eles fazem isso oficialmente, quando eles entregam o poder de volta, o Brasil está pior do que quando eles receberam. Tá bem? Pois muito bem. O Brasil inteiro, voltando, era Aécio, era anti-PT. E quem ganhou as eleições foi o Aécio, só que ele não levou. Os institutos de pesquisa todos davam como certo uma disputa acirrada entre o PT e o PSDB, com um desfecho favorável ao PSDB. A campanha era tida de modo inequívoco como vitoriosa pelo Aécio, a ponto da equipe da Dilma chegar a admitir a possibilidade da derrota. Acontece que no dia da eleição aconteceu a apuração secreta, conduzida ilegalmente pelo Dias Toffoli, e apresentou somente no final do dia uma reviravolta inesperada nos votos, que foi produzir um resultado bizarro, que deu uma vitória ao candidato do PT, né? A Dilma. Após a derrota, né, do Aécio, aconteceu uma situação curiosíssima. Após o anúncio do resultado da derrota, e somente após o anúncio, em Belo Horizonte, o Aécio Neves, visivelmente transtornado, ele declarou com uma rapidez incomum que ele reconhecia a vitória da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, por sua vez, em Brasília, tão logo ela teve a sua vitória confirmada, ela se dirigiu, mas somente depois do Aécio Neves admitir a sua vitória. Ela se dirigiu, saiu do palácio, foi ao núcleo de campanha do PT, aonde ela agradeceu ao Lula pela sua vitória. E não ao povo brasileiro, não ao povo que votou nela. Em nenhum momento ela se dirigiu ao povo. Esse fato passou desapercebido das pessoas. E foi uma coisa absolutamente estranha. E quem ganha uma eleição uma segunda vez, até a forma dela se apresentar, ela estava absolutamente irritada, não é? Porque aquilo ali iria desembocar, evidentemente, visivelmente irritado e preocupado, porque aquilo ali iria desembocar num cenário que não era favorável. Pois muito bem, dias depois, contrariando a vitória anunciada do PT, o PSDB entrou com um processo questionando a eleição, né? Há poucos dias atrás, o presidente atual do PSDB, Tacher Reissati, disse que eles erraram em fazer aquilo ali, em votar a favor do PT. É claro que eles erraram, porque o impeachment da Dilma Rousseff propiciou agora o alavancamento da candidatura do Haddad, né? Então, todo o projeto que eles fizeram, e na altura o Geraldo Alckmin deu uma entrevista falando para o Marco Antônio Villa, ele admitiu que ele era contra a deposição da Dilma Rousseff. Qualquer indivíduo que raciocinasse minimamente e que entendesse minimamente de como funciona a política dentro do Brasil, entenderia que a Dilma Rousseff deveria ter continuado no poder. Porque se ela continuasse no poder, a República cairia. A razão pela qual ela foi tirada do poder é exatamente para evitar a queda da República. Esse foi o ponto, não é? Na altura, eu pessoalmente fui contra o impeachment da Dilma Rousseff por essa razão. Evidentemente fui contra. Eu não tenho militância política, mas os meus campos de estudo mostravam aquilo ali. Quer dizer, o cenário era um cenário que apontaria claramente para um revival do PT. E foi exatamente o que o PT fez. O PT criou a narrativa de um golpe, colocou isso internacionalmente, e o resultado está aí. Está o retorno do PT. Nós temos, portanto, passado 2 anos da deposição de Dilma Rousseff, não é?
o retorno daquele partido, que foi teoricamente o partido acusado do mensalão. Juntamente com isso, o Supremo Tribunal Federal está absolvendo todo mundo ligado ao esquema. Quer dizer, há uma limpeza de cenário sob todos os aspectos. Aqui, voltando para vocês entenderem. Então, são inúmeras variáveis que nós temos, são chamados algoritmos. Tá? Isso tudo que eu citei para vocês ao longo desse programa são algoritmos onde você pega para analisar a história. Né? Isso tem que virar um fato, isso depois tem que virar um fato histórico, depois aquilo tem que virar um fato cultural. Tudo isso que eu estou citando para vocês são algoritmos. Tá? Isso não é uma análise de cenário, isso é um estudo de algoritmo. Isso não compõe ainda um cenário, tá certo? Portanto, o cenário está por trás disso. E esse cenário vai desembocar num fato que vai levar a um fato histórico. Então eu não estou falando nem de fato, nem de fato histórico, nem de nada concreto. Estou falando de algoritmos, repito. Pois muito bem, a eleição foi fraudada. Muito bem. PSDB entrou com processo. Houve uma quantidade concreta de denúncias comprovadas de fraudes. O povo denunciou que cercaram as eleições de 2014. Todas essas denúncias foram negadas pelo TSE. O TSE afirmou que a eleição transcorreu na mais absoluta tranquilidade, que tudo era perfeito, impecável, etc. O povo não aceitou, porque houve a fraude mesmo. E o povo continuou insistindo, mesmo com Aécio perdido, na investidura messiânica do Aécio, identificando ele como aquele ex-candidato que ficaria junto com o povo para combater a fraude das urnas. Então o que aconteceu aqui? Uma outra variável, um outro algoritmo. O povo entrou numa segunda fase do fenômeno psicológico chamado esperança messiânica. Aécio Neves fez algumas investidas tímidas nesse sentido de que continuaria do lado do povo e devagar ele foi saindo do páreo. Ele foi deixando o povo ao abandono. Isso reforça a ideia da chamada esperança messiânica. Bom, então criou-se um terceiro momento. Criou-se no povo o sentimento do abandono. Né? E o fenômeno psicológico da chamada esperança messiânica entrou numa fase de dormência e de desencanto. O povo se revoltou com o abandono e partiu timidamente à procura de uma nova liderança messiânica que pudesse guiar e lutar contra o PT. Pois muito bem, Jair Bolsonaro disse que detectou, portanto, que era o momento dele, não é? Ele deu essa declaração e disse que, portanto, a partir daquele momento precisaria de lançar a sua candidatura. E começou a fazer isso. Ele foi acobertado, viu o movimento da suposta direita criada pela direita, falsa direita, que faz guerra cultural para derrubar a política brasileira, e embalado nisto aí, começou a ser trabalhado o nome do Bolsonaro. Não é? Por outro lado, ele deu uma declaração pública de que a candidatura dele vem sendo trabalhada desde 2015 por uma equipe. Ele nunca citou o nome dessa equipe. Teoricamente, ele fez esse movimento espontaneamente. Então, se existem outros, e ele diz que tudo que foi planejado foi rigorosamente cumprido até os dias de hoje e todos os resultados alcançados. Então, quem é que está por trás da candidatura? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não foi ele espontaneamente? Quem é que está por trás dessa candidatura? Pouco tempo depois, portanto, a partir de 2015, então a Dilma vence em 2014. O nome do Bolsonaro começa a ser ventilado como um parlamentar que estava disposto a defender o povo contra a fraude das urnas. Então, liderança de rua, jornalista, alunos da auto-intitulada direita vão iniciar uma aproximação com o candidato, que admitiu em vídeo no dia 16 de setembro deste ano ter considerado esta uma proposta viável, porque isso alavancaria sua candidatura à presidência da República. Tá? Ora, um outro componente, essa auto-intitulada direita brasileira dos movimentos sociais, através de uma longa autopropaganda nas redes sociais, vai se assumindo como aquela parcela intelectual que vai salvar o Brasil do comunismo, cujo sacrifício intelectual em prol da nação vai entregar uma elite de intelectuais que, por sua vez, vão dirigir os destinos do Brasil depois que o Brasil estiver limpo do comunismo.
Percebe que a tônica é a mesma? É sempre a tônica do messianismo. Tem um problema, eu identifico um problema, eu me lanço como Salvador. E eu começo a fazer uma campanha para fazer crer que eu sou o Salvador. Acontece que isso tudo torna este indivíduo não um oponente verdadeiro, mas um oponente fabricado. Tudo previsto pela polarização do Zé Dirceu, né? Essa direita começou uma propaganda massiva dentro das mídias sociais, identifica Bolsonaro como o único e verdadeiro representante da direita. Veja, o Brasil não tem direita, e eles dizem que ele é o representante da direita, um homem que a vida inteira votou com a esquerda. É o representante do conservadorismo e o representante dos cristãos. Tem vídeos dele falando que alguém tem que enfrentar a igreja. Então ele se transforma do dia para a noite naquilo que ele nunca foi, não é? Então o parlamentar, de modo calculado, admitiu no vídeo dele do dia 16 que ele surfou na onda da direita. Em pouco tempo, aquele sentimento que tinha sido fabricado pelo PT de criar um anti-PT evoluiu para a fabricação de um candidato e de uma candidatura messiânica. Isso é uma outra variável. Então, olha a quantidade de variáveis que eu já citei neste programa. Todas elas são variáveis distintas, são os chamados algoritmos. Em 2015, Jair Bolsonaro, neste vídeo, ele admite ter emendado um projeto já existente no Congresso Nacional para aprovar a lei do voto impresso, e ele visando a salvaguarda da sua própria candidatura. Ele não visava os interesses nacionais, ele visava a salvaguarda da sua candidatura. Então, a lei do voto impresso foi aprovada, serviu para catapultar o nome do parlamentar junto ao povo, que continuava desejoso de denunciar a fraude das urnas, de tirar o PT da vida nacional, de purificar, etc, etc, etc. Não é? Tais anseios populares são legítimos, hein? O Brasil tem uma crise, ninguém está dizendo que não tem. Eles eram estimulados pelas quase que diárias notícias irresponsáveis de certos procuradores da Lava Jato, sobretudo do Deltan Delagnol, que fez uma imoral politização do esquema judiciário, denunciando político, esquema de corrupção, enfim, isso tudo compõe um cenário. Tá? Ora, sem um partido político relevante que apoiasse a sua candidatura, o Bolsonaro saiu em peregrinação. Essas palavras são chaves. Na busca de um partido, essa demanda durou meses porque ele é um homem que nunca teve articulação dentro do Congresso Nacional, ao longo de quase 30 anos de carreira. Né? O que aconteceu? Essa ideia de que você tem um cavaleiro solitário que vai salvar o país passa uma imagem de abandono, não é? De cavaleiro solitário, de herói ético que visa lutar contra o PT, que era rejeitado e perseguido por todos os corruptos e pela mídia. E, ao mesmo tempo, ele foi apresentado pela direita como o único parlamentar honesto. Então, esse périplo, por diferentes partidos, foi capitalizado pela direita e pelo candidato para vender novamente a imagem de perseguido pelo PT, de melhor saída para o Brasil, do homem mais honesto, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, tem vídeos dele dizendo que tudo que for possível ele fraudar e esconder, fraudar a Receita Federal, ele faz. Agora, recentemente, saiu uma declaração, uma reportagem na Veja mostrando ocultação de patrimônio. Mas tem vídeos dele mesmo dizendo que oculta patrimônio mesmo. E ao mesmo tempo, essa situação do mais honesto do Brasil, como é preciso entender a situação em que isso é criado. Isso é criado dentro daquela ideia do indivíduo, do candidato e da candidatura que messianicamente se opõe ao PT. Mas volto a abordar a questão. O José Dirceu criou a polarização nós-eles. Quando ele criou essa polarização, a polarização é criada para controlar. Foi o José Dirceu que criou a ideia de direita dentro do Brasil. Isso é gravíssimo. Não havia direita, o único candidato de direita que havia no período do regime militar, né, e egresso da esquerda, era o Carlos Lacerda. Depois que o Lacerda morreu, nunca teve candidato de direita no Brasil. Nunca, nunca, nunca. Portanto, como é que o PT lança candidatos e partidos de direita e
a população brasileira aceita. Percebe? Então toda a direita, a autobatizada direita brasileira, sempre esteve em comum acordo e é tributária e originária da esquerda. Como é possível uma coisa dessa? Não é possível. Isso é para dizer a você que está me ouvindo que nós estamos diante de um processo gravíssimo. Gravíssimo. Existe uma briga de máfias poderosíssimas por trás desse cenário, que controlam todos esses fenômenos de manipulação de massa. O povo está sendo manobrado, não é? Então, o Bolsonaro, depois que o Aécio Neves perdeu, veja, o Aécio perde em 2014, em 2015 começa a apresentar um outro Salvador. Muito bem, foi ampliando essa candidatura. A direita de militância civil, juntamente com isso, foi dentro das mídias sociais, assassinando reputação, falando mal de todo jornalista, dizendo que o jornalismo nacional mente contra tudo e contra todos, e ao mesmo tempo vendendo a ideia de que somente ela, direita, e o seu campo de jornalismo, qual é o jornalismo sério dessa direita? Qual é o canal de televisão sério que eles têm? Qual é o canal de editoração de jornal sério que eles têm? Nenhuma, eles têm muita propaganda, mas é preciso entender o que foi feito. Eles criaram uma rede de assassinato de reputação, eliminando todo e qualquer oponente que pudesse fazer frente ao projeto de poder político e cultural que eles claramente defendem. Então, lideranças de movimento de rua, membros dessa direita, aproveitando o momento da candidatura messiânica, toda essa gente está aí agora. Todos eles se lançaram, quase todos eles não, muitos deles se lançaram candidatos, não é? Então, num hangout que eu fiz há alguns anos atrás com o Tércio Gonçalves Pereira, o Tércio havia denunciado que o presidente do PSL atual, Gustavo Bibiano, tem consabidas ligações com o PT. Portanto, o sujeito que está ligado, que é o braço direito da campanha do Bolsonaro e é o presidente do PSL, é um homem que tem fortíssimas ligações com o PT. Como é que um homem que tem ligação com o PT está movimentando a candidatura? Né? Ora, por sua vez, dentro do PSL, as peças de propaganda, as falas, o programa de governo, a imagem dos banners, a narrativa do périplo do candidato, enfim, tudo isso envolve as marcas, os temas e as características centrais do messianismo político. Isso tudo foi sendo estabilizado na imagem dele como candidato e na imagem da candidatura. Não é? Então, quando ele sofreu a tentativa de assassinato, ele já era o Messias do Brasil. Mas é preciso entender, e aqui para finalizar o programa, que desde antes de 2014, uma parcela do povo identificou o mal na forma de um partido político, que era o PT. Desde antes de 2014, o mal identificado permaneceu intacto. O PT é o mal, e com ele há um sentimento de revolta, de repulsa, de desejo de mudança, de que haverá uma esperança, de que alguém ou uma instituição vai fazer o Brasil mudar, não é? Portanto, todas essas coisas que existiam na época da candidatura do Aécio Neves foram perfeitamente trabalhadas agora na candidatura do Bolsonaro. Né? Isso foi derivado, em parte, do projeto do PT, da insatisfação popular com o caos das instituições, as maracutaias dos políticos, a busca do povo de uma salvação pessoal, que está enlaçada e que depende de uma salvação coletiva, a ideia de que o exército compõe, as forças armadas compõem a instituição mais honesta do país, enfim, isso tudo são algoritmos quando nós vamos analisar todos esses fenômenos. Uma vez que está identificado o mal, que ele é nominado, ele é o PT, busca-se inconscientemente a definição de uma personagem messiânica cuja aparição enfrentará e vai expurgar o mal. Né? E essa aparição, quando ela enfrenta o mal, ela traz por tabela a libertação do povo. Então ela vai transformar uma realidade indigna e sofrida e vai levar a nação para o lugar que ela merece no mundo. Em suma, o fenômeno do Salvador da Pátria, que foi imputado ao Aécio em 2014 e foi abortado por uma fraude eleitoral, ele reverdeceu no Bolsonaro um ano depois, a partir de 2015. E em 2018, ele é aclamado como a única e a última esperança do Brasil.
Então ele, que tem Messias no nome, agora assume esse cariz providencial na política. Acontece que toda essa carga simbólica, que passa da teologia, portanto da religião, para a política, constitui uma corrente histórica muito perigosa para qualquer nação do mundo. Porque a aplicação prática disso, resulta sempre nos regimes totalitários de direita ou de esquerda. Né? Os recentes pronunciamentos de vários generais da ativa e da reserva, com destaque para o Vilas Boas, o Rocha Paiva, o Bini, o Heleno e o Mourão, eles indicam claramente que por trás da militarização da política esconde-se um projeto totalitário, uma antítese da democracia, cifrado na frase do Mourão de que pode-se dar um autogolpe. Né? Então, mesmo ciente da fraude das urnas, Bolsonaro declarou que ele se propõe a participar da fraude, denunciou essa fraude tardiamente, não é? Com que fim? Ele só denunciou com todas as letras. Né? Ele vinha falando uma coisinha ou outra para não dizer que não falei das flores. Ele é um político profissional, não vamos esquecer disso. O homem está há 30 anos no poder, é um político profissional. E todos os políticos profissionais mudam de acordo e conforme as conveniências. Então, o sujeito sabe que tem uma fraude e mesmo assim se propõe a participar de uma fraude? Que história é essa? Se fosse, para dar um exemplo, o Carlos Lacerda, se o Carlos Lacerda soubesse que tinha uma fraude, ele tinha aberto mão da sua candidatura e ficado ao lado do povo para denunciar a fraude, para combater a fraude, para destituir do poder quem fez a fraude. Muito pelo contrário, o candidato messiânico da direita, que não existe, se propôs a participar da fraude, só denunciou ela depois da sua tentativa de assassinato. E agora está dizendo que se ele não ganhar, ele não aceita a fraude. Quer dizer que se ele ganhar, não tem fraude. Não é? E se ele perder, tem fraude? Não, a fraude existe ou não existe? Então a fraude existe somente para o PT? Não é? Então, esta autoridade autoconferida moveu-se em cima de um carisma messiânico. E isso coloca ao povo, vende ao povo uma ilusão de que se pode reconstruir a história do Brasil para corrigir a imperfeição brasileira identificada como sendo o PT. Ora, no entanto, essa transformação necessária e desejada pelo povo não vai se operar mecanicamente pela mera aparição do Salvador da Pátria. Né? Então, ao longo de toda a história brasileira, todas as vezes que apareceu um candidato messiânico prometendo transformação sociocultural de forma milagrosa, a história mostra que nenhuma dessas promessas se cumpriu, que o estrago no psiquismo da nação foi o único saldo que se concretizou e que em todos os casos houve um aprofundamento da estrutura totalitária. Tá? Ora, a denúncia tardia da fraude das urnas pelo Bolsonaro não elimina o fraude da sua candidatura ter utilizado, consciente ou inconscientemente. Aí é que fica a questão. O fato é que esses apontamentos em messianismo existem. Usou técnicas de manipulação de massa, jogou com táticas de estímulo e de controle das massas, entregou uma ideia de um Messias Salvador que vai-se, com o tempo, provar-se incapaz de defender a si mesmo. Tá? Um Messias só existe na conformidade do seu antagônico. Assim como o PT teve que criar uma direita, o Jair Bolsonaro também tem que criar o seu antagônico. É o PT. Então são duas candidaturas que se retroalimentam. Tá certo? Entre esses dois projetos totalitários está o cadáver do Brasil. São duas candidaturas messiânicas, são duas candidaturas totalitárias, e aqui eu finalizo o programa trazendo a gravíssima declaração, e não é mentira, não é fake news, como eles estão querendo dizer, que deu o futuro provável ministro do Jair Bolsonaro, o senhor Paulo Guedes, dizendo que vai privatizar as Forças Armadas, não é? Colocar num único CNPJ Exército, Marinha e Aeronáutica, propôs o fechamento do Congresso Nacional, dar um bypass no Congresso. Quando nós vamos analisar as propostas políticas que a candidatura de Jair Bolsonaro está fazendo, na voz dele, na voz do Mourão e na voz do Paulo Guedes,
as propostas políticas de alteração do Estado que estão sendo propostas por essa suposta candidatura da direita, ela é infinitas vezes pior do que a candidatura da esquerda, portanto do PT. De modo que, para quem vai votar, não é? Para quem vai votar, para quem vai legitimar esta eleição ilegal, este golpe de Estado que o TSE está dando no Brasil, eu já falei sobre isso. Para quem vai votar, efetivamente, as duas candidaturas que estão na linha de frente propõem dois projetos totalitários. Pessoalmente, eu tenho a minha posição em relação a esse pleito. E, evidentemente, não falarei sobre ele de forma nenhuma. Em qual é a minha posição? O que eu quero aqui deixar registrado é que não há diferença alguma entre as duas propostas. Ambas são totalitárias. Ambas são ditatoriais. Uma é uma ditadura de direita e a outra é uma ditadura de esquerda. Muito bem. Direita é esta que nunca existiu e que foi criada pelo próprio José Dirceu. Muito bem. Para terminar, vamos entender o seguinte. A militarização da política é uma constante dentro do Brasil. Constante. Ao longo da história do Brasil, todos os governos brasileiros, independentemente da legenda partidária, todos eles, levaram o Brasil a um projeto de socialização contínuo e a um projeto de comunização contínuo, independentemente de ser civil que está no poder e de ser militar. Portanto, a história do Brasil como um todo, quando nós vamos analisá-la, ela é uma história muito diferente e que mostra que a elite que dirige o Brasil segue uma linha contínua de atuação. Pela oitava vez, nós estamos vendo uma briga dentro dessas elites. Pela oitava vez, o poder vai mudar de mão e ele vai mudar de mão exatamente para permanecer igual, dando a aparência ao povo de que o povo foi ouvido. Não é? Enquanto a República não cair, e é preciso que a República caia, o povo continuará sendo enganado. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Eu não vou ter tempo, porque o nosso programa já acabou aqui o tempo, de entrar no texto do Augusto de Franco. Nós deixamos para uma outra oportunidade. Vamos ficando por aqui, portanto. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Muito obrigado.